E o nosso contato agora é com o Marco Vignoli, que é secretário de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, e o secretário Marco Vignoli, que estava cuidando aí da reabertura, flexibilização no Estado, a definição de protocolos. Secretário, boa tarde. Boa tarde, Denise. É um prazer conversar com você nessa tarde, levando informações aqui do governo do Estado. Bom, secretário, vamos falar da flexibilização, não é? Já teve que voltar atrás em algumas cidades. Há uma preocupação muito grande com o que a gente está vendo, por exemplo, em São Paulo, as pessoas indo às ruas e muitas ainda não adotaram a prática mesmo de utilizar máscara, não levam isso a sério, tiram logo que tem uma oportunidade, que entre em algum lugar. Então a gente vê muito clima de festa em algumas situações, o que é inapropriado para o atual momento. E os números continuam aumentando, tanto de contaminados como de mortes. Isso não preocupa? Como é que o Estado lida com isso agora? Muito bem. Bom, após mais de 60 dias do modelo homogêneo, o Estado todo com a mesma regra, nós partimos para o modelo heterogêneo, onde cada uma das regiões do Estado tem uma flexibilização de acordo com o grau de risco que existe na pandemia naquele território. 5 critérios objetivos: evolução da pandemia com 3, né? Taxa de novos casos, taxa de internação e taxa de óbitos, comparando o crescimento de uma semana com a outra. E a capacidade hospitalar, que é medida através da taxa de ocupação de leitos de UTI e leitos por 100 mil habitantes. Tendo em vista esse modelo, nós partimos agora para a primeira atualização depois do anúncio desse plano implementado. Nessa primeira atualização, tivemos 26% da população, significando 11,4 milhões de pessoas migrando de uma fase em que não havia flexibilização nenhuma para um início de flexibilização. Isso se deu na região metropolitana de São Paulo e também na Baixada Santista, enquanto que outras regiões, Presidente Prudente, Barretos e Ribeirão Preto, tiveram aí que voltar para um endurecimento, tendo em vista a evolução da pandemia no interior do estado de São Paulo. O que a gente enxerga hoje é que, enquanto aqui na região metropolitana e na capital há uma desaceleração, nós tivemos dados de aceleração no interior do estado, nessas regiões que eu citei e nas outras também que ficaram na fase laranja. Portanto, o cenário que nós encontramos hoje nos dá uma reabertura importante nessas regiões que eu citei, mas que deve ser tomada com toda a cautela e precaução necessária para que seja mantido essa melhora nos índices de evolução da pandemia. Nós temos uma capacidade hospitalar bem estabelecida, mas se a gente tiver aglomerações, se a gente tiver um nível de isolamento social muito baixo, se a gente não tiver utilização de máscaras, com certeza essas taxas voltam a subir, e assim como fizemos nas regiões que necessitaram de endurecimento, faremos também. Portanto, o plano é um plano muito profissional que tem toda a cautela nessa retomada. A gente pede a consciência das pessoas. E como é que está a situação com relação à Grande São Paulo, o ABC principalmente, que os prefeitos não concordaram com as faixas colocadas pelo governo estadual, eles questionaram, eles abriram antes da liberação. Como é que está a situação hoje? Bom, Denise, nós queremos que o estado inteiro seja reaberto o mais rápido possível, mas devido às prioridades colocadas pela saúde, pela medicina, nós só vamos fazer essa retomada aonde for seguro e com modelo, com cautela, com um faseamento, uma graduação que seja segura para a população. Na região metropolitana, a capacidade hospitalar, ou seja, o número de leitos de UTI, não era aquele necessário posto dentro dos nossos parâmetros aqui. A ocupação era maior de 80%, portanto, um pequeno número de casos poderia colapsar o sistema de saúde do ABC e da região metropolitana como um todo naquele período. Nós fortalecemos muito, aumentamos em 40% ao longo da última semana com novos respiradores, esses leitos de UTI, e daí conseguimos fazer essa reabertura nesse momento. A partir de segunda-feira, toda a região metropolitana de São Paulo vai ter um início dessa retomada. Dizer que todos os prefeitos, todos querem fazer o mais rápido possível essa retomada, mas nós só vamos fazer de forma segura, e esse é o respeito à medicina. Agora, secretário, a gente tem projeções do próprio governo que apontam a possibilidade de 22 mil o número de mortes até o final do mês de junho, seria o final deste mês, sendo que São Paulo tem 10.145 mortes. Não é um avanço muito forte num período muito curto, se considerando essa flexibilização?
Bom, é sempre importante a gente colocar a comparação por períodos e com aceleração para que a gente entenda qual o estágio que nós estamos na epidemia. Então, de abril até maio, o número de óbitos cresceu muito mais do que cresceu de maio até junho e da projeção dada de junho até julho. Se a gente comparar a questão de casos, que evidentemente tem uma consistência e um impacto no número de óbitos, né? Nós estamos hoje com 6,8 de letalidade, esse número já foi muito maior, 8,9, e conforme a gente vai aumentando a testagem, ele vai melhorando mais ainda, mas a comparação dos períodos nos deu um crescimento de 10 vezes nesse período de abril até maio, depois de maio até junho um crescimento de 3 vezes, e agora a proporção é de 1,5 vezes. Então nós estamos em desaceleração nesses números. Evidente que os números absolutos, eles tendem a aparecer sempre como picos, né? E daí, evidentemente, que nos assusta. Nós trabalhamos para que a gente tenha o mínimo de morte possível. Essas projeções dadas, a gente até agora conseguiu cumprir sempre em números menores, mas quando a gente vê a aceleração da pandemia, que a gente consegue compreender o estágio que a gente se encontra. Agora, tem um prazo de avaliação dessa reabertura em cada cidade, em cada região? Por exemplo, é uma semana para se ver se houve uma piora do quadro geral ou melhora, porque a gente tem algumas alterações diárias. Por exemplo, toda terça-feira piora. Qual que é o parâmetro do governo? Bom, é uma pandemia que pode ter rápidos contornos em qualquer uma das regiões. Nós analisamos os dados diariamente, mas a premissa dada aqui pelo plano é que a cada 7 dias as regiões podem regredir. Então, elas podem ter um endurecimento se a gente identificar qualquer uma dessas taxas atingindo os parâmetros de controle, né? E para que ela possa avançar de fase, possa ter uma flexibilização, o índice deve ser levado em conta a 14 dias, até nós temos uma comparação segura de uma semana com a outra, e com essa base de dados é possível aferir se é seguro mesmo passar para a próxima fase de flexibilização. E essa questão das projeções não é ruim, os números das projeções não são ruins apenas para São Paulo. Eu queria até ressaltar, há pouco eu estava falando com a Mariana Janjaco, direto dos Estados Unidos, que eles estão registrando aí no avanço forte da doença. Agora, de acordo com dados da Casa Branca, que faz esse acompanhamento, o Brasil pode se tornar o país com mais mortos no dia 29/7, seria 29 de julho, se nada mudar, diz a projeção usada pela Casa Branca, e o mundo todo está observando o que está acontecendo aqui no Brasil, porque a gente talvez seja entre os grandes países e grandes economias também, que está promovendo uma flexibilização e reabertura sem ter efetivamente achatado a curva, sem ter um decréscimo importante do número de casos, né, e também de mortes. Então é uma coisa que está sendo observada em todo o mundo, há restrições de brasileiros viajando para fora. Esses dados externos também são considerados? São sim, Denise, e é importante a gente ressaltar, né? São Paulo representava 68% dos casos do Brasil em março, depois esse número foi caindo, hoje nós representamos menos de 20,5% dos casos do país. Então São Paulo, através do isolamento feito em mais de 60 dias, pôde produzir um número de vidas salvas impactante e pôde, ao mesmo tempo, dar esse resultado dentro dos parâmetros do Brasil como um grande trabalho feito e que significa proporcionalmente um índice muito inferior do que era no início, né? Então eu estou dizendo aqui que esses números impactados e apresentados mundialmente sobre o Brasil têm a contribuição de São Paulo decrescendo sua participação dentro dele. Nós estamos fazendo a lição de casa aqui, seja em taxa de isolamento social, seja no processo de utilização de máscaras de uma sociedade que em massa aderiu a esse processo, ou dos gestores que conseguiram aumentar a capacidade hospitalar, fazendo com que nenhuma pessoa ficasse sem atendimento. Então, toda a cautela para o Brasil. Nós falamos desde o início que a ciência e a medicina devem ser a prioridade, tanto para salvar vidas quanto para a economia, e dentro disso, São Paulo segue implementando a sua retomada de forma consciente e com muita cautela. Agora, secretário, eu queria uma última pergunta rápida. Eu não sei se é da sua área, se o senhor está acompanhando essa questão em relação à vacina que está sendo desenvolvida junto com a China, um custo elevadíssimo, e a gente vê que em todo o mundo há pesquisas em andamento. Agora,
o custo para um estado é elevado, há uma aposta importante no potencial de sucesso em relação a essa pesquisa especificamente? Sim, Denise, é uma pesquisa importantíssima que São Paulo empreende nesse momento. O Instituto Butantan, um instituto com mais de 100 anos de tradição em torno da concepção de vacinas. Nós produzimos aqui com o Instituto cerca de 80 milhões de vacinas da gripe, 10% de todas as vacinas do mundo na gripe saem daqui. Portanto, esses investimentos serão fundamentais para que a gente possa avançar com a vacina do coronavírus. Nós vamos conviver ainda durante um período com o vírus, né, enfrentando com as medidas que nós temos feito, e a concepção de uma vacina é algo fundamental, não só para São Paulo, mas para o Brasil e para o mundo. Espetacular anúncio feito hoje pelo Instituto Butantan, pelo governador João Dória, já entra na terceira fase, ou seja, a perspectiva é que até o fim do ano a gente possa ter conclusa a pesquisa e no início do ano que vem a gente já poder ter as pessoas utilizando a vacina empreendida pelo Instituto Butantan. É São Paulo e o Instituto Butantan na corrida pela cura, pela vacina do coronavírus, algo muito importante, o anúncio feito hoje pelo governador. Nós ouvimos aqui Marco Vignoli, que é secretário de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo. Secretário, muito obrigado, uma boa tarde. Boa tarde, Denise, um grande abraço, muito bom te ver.